A Bruxa de Bezerros. Obrigado por se inscrever no canal Contos da Escuridão e deixar o like. E se você gosta de contos de terror, vou deixar na descrição do vídeo a sugestão de um livro na Amazon que gosto muito, Contos Clássicos de Terror. Ao comprar o livro pelo meu link, recebo uma pequena comissão que me ajuda na manutenção e criação de novos conteúdos para o canal. Agradeço muito seu apoio. Capítulo 1. O começo do fim. Muitos dizem que os contos do interior do Brasil escondem histórias que são melhor esquecidas. Histórias que são contadas em sussurros temerosos ao redor das fogueiras, para não despertar as forças que se escondem nas sombras. 3 estudantes de cinema, André, Juliana e Felipe, dirigiam-se à Serra Negra, um dos locais mais enigmáticos do Brasil, localizado em Pernambuco. Eles haviam ouvido rumores sobre a mítica Bruxa da Serra, uma entidade que há séculos aterrorizava a região. Eles começaram sua jornada no pequeno vilarejo de Bezerros, coletando depoimentos dos moradores locais. Uma mulher idosa, chamada Dona Teresa, sentada na varanda de sua casa de madeira com olhos cansados e preocupados, compartilhou: "A bruxa não é um mito, jovens. Ela é real. E vocês não deveriam procurá-la." O trio riu nervosamente, desacreditando. "Estamos apenas fazendo um documentário. Não acreditamos em contos de fadas", disse Juliana. André ergueu sua câmera, focando em Dona Teresa. "Pode nos contar mais sobre ela? Alguma história que tenha ouvido quando era criança?" Dona Teresa olhou para a câmera e depois para André. Seus olhos pareciam guardar 1000 segredos. "A bruxa foi uma mulher que viveu aqui há muito tempo atrás. Dizem que ela fez um pacto com um cão para ter poderes. Ela foi expulsa e amaldiçoada pela vila. No entanto, antes de partir, ela jurou se vingar de todos. Desde então, aqueles que se aventuram muito fundo na Serra Negra à noite não retornam." Felipe, o mais cético do grupo, revirou os olhos. "Essas são apenas lendas, criadas para assustar as crianças", ele disse. "Nós apenas queremos capturar a beleza da serra e mostrar para o mundo." No entanto, naquela noite, enquanto montavam suas barracas no coração da serra, algo os fez reconsiderar. Eles ouviram um canto suave e etéreo, um lamento que ecoava entre as árvores. Uma névoa densa e inexplicável começou a cercar o local, mesmo que o céu estivesse claro. Intrigados e um pouco assustados, eles seguiram o canto até uma clareira, onde encontraram pedras estranhamente posicionadas em um círculo. Juliana murmurou: "Pode ser um ritual antigo, ou talvez uma armadilha da bruxa." André, com sua câmera ainda gravando, capturou tudo. "Vamos documentar isso. Pode ser apenas uma coincidência." No entanto, à medida que a noite caía, o canto tornou-se mais insistente, mais hipnótico. O trio, um a um, começou a sentir um puxão para mais fundo na floresta. Felipe, normalmente o mais sensato, foi o primeiro a ceder, caminhando como se estivesse em transe. Juliana tentou agarrá-lo, mas ele se soltou de seu aperto, seguindo o canto. E assim começou a jornada aterrorizante dos 3 jovens na misteriosa Serra Negra, em busca da verdade por trás da lenda, enquanto se questionavam se algum dia conseguiriam sair dali vivos. Capítulo 2. As mensagens da mata. A floresta tinha uma qualidade onírica, os sons noturnos pareciam distorcidos, as cores eram mais saturadas e o ar estava espesso com uma umidade pesada e sufocante. O canto da bruxa tinha uma qualidade sedutora, tão hipnótico que era quase impossível resistir. André tentava, em vão, chamar Felipe, que, como em transe, seguia o som. Juliana, por sua vez, começou a perceber outras coisas na floresta. Silhuetas que se moviam rapidamente entre as árvores, risadas suaves que desapareciam assim que ela tentava localizá-las. E, mais preocupante, sombras que pareciam persegui-los, apenas visíveis pelo canto do olho. Enquanto continuavam se aprofundando na floresta, André, que ainda estava com sua câmera em mãos, notou algo peculiar. Sempre que tentava filmar Felipe,
A imagem se distorcia e a câmera fazia sons estranhos, como se estivesse tentando se autoajustar. Decidindo parar para verificar o equipamento, ele se agachou, colocando a câmera no chão. No momento em que ele fez isso, todos os sons da floresta pararam. O silêncio era tão profundo que eles podiam ouvir seus próprios corações batendo. Juliana olhou em volta, aterrorizada. André, o que você fez? Então, a cerca de 10 metros deles, viram uma forma emergir da névoa. Era uma mulher, mas não como qualquer mulher que já haviam visto. Seus olhos eram 2 poços negros, e ela estava vestida com roupas que pareciam feitas de folhas e musgo. Ela apontou para a câmera, em uma voz que soava como folhas secas sopradas pelo vento, disse: "Não é permitido." André, paralisado pelo medo, apenas conseguiu balbuciar: Quem é você?" A figura respondeu, com um sorriso cruel: "Eu sou aquela de quem vocês ouviram falar, aquela que vocês buscam. Eu sou a bruxa da serra." Juliana, mostrando uma coragem surpreendente, deu um passo à frente. "O que você fez com Felipe?" A bruxa sorriu ainda mais, revelando dentes que pareciam ter sido esculpidos em pedras. "Ele está aqui, assim como vocês logo estarão." Aterrorizados, André e Juliana começaram a correr, deixando a câmera para trás. Mas a floresta parecia mudar ao redor deles. Caminhos que estavam abertos antes agora estavam bloqueados por árvores e arbustos, e sons assustadores os rodeavam. Eles correram até se encontrarem na mesma clareira das pedras onde estavam antes. E no centro, viram algo que fez seus corações gelarem. Felipe, parado, olhando fixamente para o céu, enquanto ao seu redor, sombras dançavam e cantavam em uma língua antiga e esquecida. Sabendo que estavam em grave perigo, André e Juliana procuraram uma saída. Eles teriam que descobrir como quebrar o feitiço que havia sido lançado sobre seu amigo e, de alguma forma, sair da floresta que parecia estar viva e determinada a mantê-los ali para sempre. Capítulo 3. A Casa Esquecida. Dentro da clareira, com as sombras dançantes e o corpo de Felipe em transe, Juliana avistou uma estrutura aparentemente esquecida mais adiante, uma casa antiga, quase consumida pela vegetação, com janelas quebradas e uma porta pendendo sobre uma única dobradiça. André percebeu seu olhar e, em um sussurro, disse: "Acha que podemos encontrar abrigo ali? Talvez até alguma maneira de ajudar o Felipe." Ela concordou silenciosamente, e ambos correram na direção da casa, desviando das sombras e dos murmúrios que pareciam vir de todos os lados. Ao se aproximarem, notaram que a entrada principal estava bloqueada por raízes grossas e retorcidas, mas uma pequena janela parecia acessível. Juliana, sendo a menor, conseguiu entrar primeiro, ajudando André a passar em seguida. O interior da casa era úmido e escuro, com uma atmosfera pesada. A decoração parecia de outro tempo, com móveis de madeira maciça e retratos desbotados pendurados nas paredes. Estranhamente, as imagens nos retratos pareciam se mover, observando-os a cada passo. Ao explorar a casa, descobriram um antigo livro de capa de couro sobre uma mesa, coberto de poeira e teias de aranha. Ao abri-lo, perceberam que era um diário, escrito em uma caligrafia desgastada pelo tempo. O diário pertencia a Isabela, uma habitante da vila de Bezerros que, segundo os registros, teve um caso amoroso com a bruxa quando esta ainda era mortal. As páginas detalhavam o amor proibido entre as duas e como a bruxa, então uma bela jovem chamada Clara, foi expulsa e amaldiçoada pelo vilarejo quando seu relacionamento foi descoberto. Em sua raiva e tristeza, Clara procurou poderes escuros, transformando-se na entidade temida que se tornou. No entanto, uma passagem chamou a atenção de André e Juliana, uma maneira de aplacar a raiva da bruxa, usando uma antiga canção de ninar que Isabela costumava cantar para Clara. A esperança inflamou-se nos corações dos dois. Talvez essa fosse a chave para salvar Felipe e escapar da floresta. Porém, enquanto planejavam seu próximo movimento, uma sombra se formou na entrada da casa, e a voz da bruxa sussurrou: "Vocês acham mesmo que podem me enganar em minha própria casa?"
A temperatura do ambiente caiu subitamente, e objetos começaram a voar, quebrando-se contra as paredes. A casa parecia viva, retorcendo-se em fúria. Sem outra opção, André e Juliana se refugiaram em um pequeno cômodo, bloqueando a porta com uma pesada comoda de madeira. Mas ambos sabiam que isso não os manteria seguros por muito tempo. A única esperança que tinham era a canção de ninar, e eles precisariam usá-la antes que a bruxa os alcançasse. Capítulo 4. Melodia espectral. Dentro do cômodo escuro, o silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelos ocasionais golpes contra a porta e o murmúrio da bruxa, que parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Juliana pegou o diário, tentando ler as palavras da canção sob a fraca luz que vazava através de uma fresta. A melodia, embora simples, estava escrita em um antigo dialeto de Pernambuco, que felizmente ela conhecia devido a estudos anteriores em folclore. "Se vamos fazer isso, tem que ser agora", sussurrou André, claramente nervoso. Com um aceno de cabeça, Juliana começou a cantar, sua voz trêmula no início, mas gradualmente ganhando força. A melodia era triste, carregada de saudade e dor. À medida que cantava, o barulho do lado de fora diminuía, como se a bruxa estivesse ouvindo. Quando Juliana chegou ao refrão, uma brisa fria passou pelo quarto, e as velas que estavam na cômoda ao lado se acenderam magicamente, iluminando o espaço. No reflexo do espelho antigo da cômoda, André viu a imagem de Clara, não como a bruxa temida, mas como a jovem que havia sido outrora, com olhos tristes e perdidos. Inspirado, André começou a se juntar a Juliana na canção, harmonizando perfeitamente com ela. O quarto começou a vibrar com a energia da melodia, e o chão abaixo deles tremia suavemente. No clímax da canção, uma luz branca brilhante explodiu do centro do quarto, envolvendo os dois jovens. Por um momento, parecia que estavam flutuando em um vazio etéreo. E então, tão repentinamente quanto começou, tudo parou. A casa havia retornado à sua antiga tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. A bruxa, ou Clara, não estava mais lá, mas no chão, perto da porta do quarto, havia uma única rosa branca, seu símbolo de perdão. "Você acha que conseguimos?", perguntou Juliana, ofegante. "Eu não sei", respondeu André, pegando a rosa, "mas temos que encontrar Felipe." Eles saíram do cômodo, encontrando a casa em ruínas, como se tivesse sofrido anos de abandono em questão de minutos. Mas, à distância, eles ouviram um som familiar, um murmúrio de Felipe, chamando por eles. Correndo em sua direção, eles o encontraram em um canto do que antes era a sala principal, confuso e desorientado, mas vivo. Com alívio, o trio se abraçou, mas sabiam que a noite ainda não havia acabado. Tinham que sair da floresta antes que a bruxa, ou qualquer outro espírito que habitasse aquele lugar, decidisse retornar. E a jornada para fora da escuridão estava apenas começando. Capítulo 5. O Labirinto de Sombras. Com Felipe de volta ao grupo, os três sentiram uma lufada de esperança, mas a consciência da perigosa realidade que cercava se mantinha. A floresta agora parecia ainda mais densa e enigmática. O caminho que antes parecia claro, estava agora entrelaçado com sombras e escuridão. André, tentando se orientar, lembrou-se do mapa que tinha visto na taverna de Bezerros. "Se seguirmos na direção norte, devemos encontrar o riacho. Ele nos levará de volta à vila." Mas a floresta tinha outros planos. A cada passo que davam, parecia que estavam andando em círculos. Marcas de árvores que usavam como referência reapareciam repetidamente. Era como se a floresta estivesse viva, mudando de forma e brincando com eles. O cansaço se abateu sobre o grupo. Felipe, ainda recuperando-se do transe, estava claramente fraco. Decidiram fazer uma pausa. Enquanto descansavam, Juliana notou algo peculiar, pequenas pegadas luminosas que levavam a uma trilha menos densa. Elas pareciam ser de um animal, mas diferente de qualquer coisa que já tinham visto. Sem hesitar, ela apontou para as pegadas.
Vamos seguir isto. Pode ser a chave para sair daqui. A trilha os levou através de um labirinto de árvores gigantes, cujas raízes formavam arcos e túneis. Estranhos murmúrios e sussurros ecoavam ao redor, vozes que pareciam vir do passado, lembrando a eles dos perigos da floresta. Subitamente, no meio do caminho, uma figura encapuzada bloqueou a passagem. Era alta, com olhos que brilhavam em um tom de vermelho profundo. Uma voz grave ecoou: "Por que vocês perturbam a paz deste lugar?" Juliana, reunindo coragem, respondeu: "Nós só queremos ir embora. Não queremos causar nenhum dano." A figura encapuzada observou-os por um longo minuto e depois apontou para uma clareira à distância. "A resposta para sua liberdade está lá. Mas tenham cuidado, nem tudo é o que parece." Seguindo o conselho, o trio avançou para a clareira e encontrou um antigo totem esculpido em pedra, coberto de símbolos ancestrais. No centro, havia um espaço vazio que se assemelhava à forma da rosa branca que André ainda carregava. Percebendo o que precisava ser feito, ele colocou a rosa no totem. Imediatamente, uma luz brilhante explodiu, iluminando toda a floresta e revelando um caminho claro de volta à vila. Mas antes que pudessem avançar, uma horda de sombras surgiu das árvores, cercando-os. Eram os espíritos dos antigos habitantes da floresta, zombando e rindo. O trio, agora desesperado, deu as mãos, formando um círculo, e começou a entoar a canção de ninar que haviam usado na casa. A melodia, agora amplificada pela energia do totem, criou uma barreira luminosa ao redor deles, afastando as sombras. E com a última nota da canção, a escuridão foi substituída pela luz do amanhecer, e a vila de Bezerros apareceu à vista. Eles haviam superado o labirinto de sombras, mas o final de sua jornada ainda estava por vir. Capítulo 6 – Os Laços Eternos. De volta à vila de Bezerros, o trio foi recebido com olhares espantados e sussurros inaudíveis. Parecia que sua ausência na floresta havia sido muito mais longa para os moradores da vila do que para eles. Os velhos, sentados nas varandas, faziam um sinal da cruz enquanto passavam, e as crianças eram rapidamente levadas para dentro de casa. Enquanto caminhavam pela rua principal, perceberam que a taverna, antes tão barulhenta e animada, estava em silêncio. Decidiram entrar, em busca de respostas. Dentro da taverna, encontraram os habitantes locais reunidos em um círculo, olhando fixamente para um objeto no centro, uma antiga televisão, mostrando imagens em preto e branco. Para o horror deles, a cena mostrava os três entrando na floresta, seguidos pelas sombras e pela figura da bruxa, Clara. Era uma reprodução dos eventos terríveis que enfrentaram, mas com um detalhe aterrorizante: a data na tela mostrava o ano de 1963. André, pálido, murmurou: "Mas isso não pode ser real. Isso aconteceu conosco ontem." Um ancião, com uma bengala em mãos e olhar severo, aproximou-se. "Vocês entraram na floresta, desafiaram o passado e despertaram os espíritos. A floresta não esquece, e o tempo lá não flui como aqui." Juliana engoliu em seco, lembrando do diário de Isabela e de como ele parecia velho demais para ser apenas de algumas décadas atrás. Felipe, com a voz trêmula, perguntou: "O que isso significa para nós?" O ancião olhou profundamente nos olhos deles. "Significa que vocês são agora parte da lenda. A floresta os marcou, e a vila nunca esquecerá. Vocês são tanto parte do presente quanto do passado." André, desesperado, gritou: "Mas queremos nossa vida de volta. Queremos esquecer tudo isso." O ancião assentiu, compreensivo. "Há um jeito, mas exige um sacrifício." Ele apontou para a rosa branca, agora murcha, que André ainda carregava. "Devem retornar a rosa à clareira onde tudo começou, sob a luz do luar, e rezar para que Clara os liberte." Decididos a encerrar essa conexão sobrenatural e recuperar suas vidas, o trio, guiado pela memória de sua jornada, encontrou a clareira naquela mesma noite.
Sob o luar prateado, André colocou a rosa no centro da clareira. Juntos, eles começaram a entoar a canção de ninar. À medida que a melodia ecoava pela floresta, uma figura familiar emergiu das sombras. Clara, a bruxa, agora com uma expressão suave e olhos lacrimejantes. Ela se aproximou, tocando a rosa e depois o rosto de cada um deles. Com um sussurro quase inaudível, ela disse: "Estão livres." Na manhã seguinte, a vila de Bezerros acordou para um novo dia, sem memória dos eventos estranhos envolvendo os três jovens. Para eles, André, Juliana e Felipe eram apenas visitantes, sem marcas do passado. Entretanto, no coração da floresta, em uma clareira iluminada pela luz do sol, uma rosa branca florescia, eterna e imutável, um símbolo de um amor e um terror que nunca morreriam. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse conto. E se gostou, a próxima história de terror que tenho para você está ainda melhor. Basta clicar no vídeo que está aparecendo para você agora. Te vejo lá dentro, se você tiver coragem.